Olha só, a nossa 10ª aula de Geografia, ok? Então essa aula a gente pode considerar que é a aula inaugural para a nossa terceira unidade. Lembrando que o fechamento das nossas aulas da 2ª unidade de Geografia, vocês fizeram a semana passada, que foi justamente as nossas atividades, tá bom? E eu espero, que tenha tido um bom rendimento, ok? Desejo tudo isso aí para vocês, certo, pessoal? Então, já julgando que vocês do 8º ano já estão acostumados com as nossas aulas, começando as aulas de Geografia, é necessário, é prioridade estar com os livros de Geografia. Por favor, abra na página 119. E o que é que a gente tem na página 119? O capítulo 6 do nosso livro, tá bom? Intitulado A América Central e o Caribe. Ok, pessoal? Logo, observe que tem um mapa aí da América. Ok? E esse mapa está dividido em duas partes. Observe aí. Entendeu agora porque eu gostaria, eu desejo que vocês aí do outro lado estejam com um livro de Geografia. É devido a isso, tá bom? Para a gente fazer esse tipo de interação, certo? Então, observe aí na página 119, observe o mapa da América, tá bom? E ele está dividido em duas partes. A parte rosa é a América, anglo-saxônica, e a parte verde, observe direitinho, é a América Latina, certo, pessoal? E eu gostaria, já para a gente situar, já para a gente saber o que é que a gente vai estudar, eu gostaria que vocês, rápido, tá bom? Fosse até a página 121. Na página 121, vocês têm um mapa aí, um mapa político, exclusivamente da América Central. Ok, pessoal? Então eu tenho um mapa exclusivo da América Central e os seus países, ok? Então, não se engane, tá bom? Então, para a gente poder fazer as nossas atividades e assim por diante, lembra que eu falei? A gente tem que ter foco no conteúdo. Então, nesse exato momento, a gente vai falar sobre o quê? Sobre geografia, sobre qual conteúdo? A América, sobre qual América Central. Ok, pessoal? Então, logo, a abertura do capítulo, no tema 1, na página 119, eu tenho Por que América Latina? Ok? Vou passar aqui. Por que América Latina? Devido ao tipo de colonização. Ok, pessoal? Então, inclusive a gente não teve um tempo para discutir isso, porque foi tudo muito rápido, a gente passou pouco tempo tendo contato, ao vivo, se assim a gente pode dizer, presencial, melhor dizendo, para a gente discutir esses conteúdos, ok? Então, sim, América Latina devido ao tipo de colonização. Existem dois tipos de colonização. O primeiro tipo é a colonização de exploração e o segundo, a colonização de povoamento. A colonização de exploração, a própria palavra está entregando. Explorar. Então, os colonizadores, quando chegaram nas terras que eles queriam explorar, quando você vai simplesmente buscar algo, procurar algo, você não procura proteger aquela área. Porque qual é o teu objetivo? Procurar algo do meu interesse, explorar o que é do meu interesse. Então, pouco importa o que está ao meu redor. Então, foi exatamente isso que aconteceu com a colônia de exploração. E o que é a colônia de povoamento? A própria palavra, olha só, mais uma vez está entregando para vocês, certo? Então, a colônia de povoamento, povoar, habitar. Então, quando os colonizadores saíram das suas terras de origem e vieram para as suas colônias, eles disseram, irei ficar aqui, irei dar continuidade à minha família nesse local. E esse tipo de pensamento fez com que eles passassem a proteger de uma certa forma aquele novo espaço geográfico, ok? Agora voltando para cá, porque a América Latina, o tipo de colonização é a exploração, ok? Observe, algo lá no passado vem refletindo agora no presente, ok, pessoal?
Então, veja só como é importante a gente estudar geografia e história, porque ele termina resgatando isso e respondendo as nossas perguntas. Por que o nosso país é tão sofrido, tendo tantas riquezas? Olha só, na história, lá no passado, o tipo de colonização é justamente a de exploração. Ok, pessoal? Aí a gente tem o Canadá e os Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos, né? A grande potência global. Qual o tipo de colonização dos Estados Unidos? Povoamento. Ok? Então, na realidade, para facilitar muito mais a nossa compreensão, a América Latina, a América pobre. Ok? Olha aí na página 119 no mapa. A parte rosa é justamente a América rica. Ah, professor, é a América do Norte. Não. Sabe por quê? A América do Norte é composta pelo Canadá, Estados Unidos e México. Se você diz que essa parte rosa aqui que está no livro de vocês, por isso que eu mandei pegar o livro, é a América do Norte, ok? É parte da América do Norte, certo? Observe que o México também está na América do Norte, mas ele não é considerado um país desenvolvido, certo, pessoal? Então, só para a gente não confundir, América anglo-saxônica é a América rica. É devido ao seu tipo de povoamento, desculpe, ao seu tipo de exploração que foi de povoamento. E a América Latina é a América dos países subdesenvolvidos. Em outras palavras, América pobre. Certo, gente? Não há países latinos na classificação desenvolvido. Certo? Se existir, né? Ou no caso, se existisse, ele não faria parte dos países latinos, que eu acabei justamente de explicar. Latinos porque são países subdesenvolvidos, ok? Em outras palavras, são países pobres, tá bom? Não deixe de acompanhar também a leitura do livro didático, pessoal. É muito importante, tá bom? Vamos para o próximo tópico? No próximo, é a continuidade, a colonização de povoamento, é outro tipo de colonização de povoamento, já expliquei anteriormente. Exemplo, Estados Unidos da América e Canadá, tá bom? Absorver as características do colonizador. Ou seja, lógico, quem colonizou justamente o que a gente chama hoje de Estados Unidos? A Inglaterra. Logo, o que foi que aconteceu? Eles passaram a herdar uma cultura primordial da Inglaterra, né? O idioma e assim por diante. Qual foi o nosso colonizador aqui no Brasil? Portugal. E o que foi que a gente aderiu à cultura de Portugal? Muitas e muitas coisas, e entre essas coisas, né, o idioma. É claro que o nosso português, por favor, o nosso português é diferente do português de Portugal. Se eu não me engano, eu fiz essa observação, essa apresentação aqui, tá bom? O que foi que aconteceu com o português brasileiro? Houve justamente a adaptação das línguas africanas e das línguas indígenas. E aí a gente passou a ter o português do Brasil. Ok, pessoal? Então, esse destaque aqui, ó, por quem você é colonizado, você herda as características. Que tipo de características? Não é? O idioma, tá bom? Algumas culturas, certo? A religião e assim por diante. Vamos seguir? Aí eu tenho América Latina. Olha o tipo de colonização. Exploração, certo? E por que latina? Olha só, porque é o latim como origem, tá bom? Lá na Europa, por isso a gente chama de latina, porque tem origem latim. É justamente o nosso idioma, ele é muito... Tenha uma curiosidade, por favor, quando você pegar um dicionário, né, aí você começa a pesquisar o significado de uma determinada palavra. Logo no início estará lá escrito, né? Lógico, né? Palavra latim, em latim significa tal, tal. Ou seja, adquirimos, olha só, as características do nosso colonizador. No caso brasileiro, justamente os portugueses, tá bom? O predomínio das línguas portuguesas, olha só, no caso aqui, Brasil, francesa e espanhola, certo? Então, essa daqui é uma característica muito
fundamental da América Latina. Ela tem justamente a influência desses países aqui, tá bom, pessoal? Aí, o que eu já tinha dito anteriormente, ó, a língua indígena, mais a da África, formou o português brasileiro, certo? Por isso que o português de Portugal, né, se assemelha um pouquinho ao nosso, né, mas tem uma diferença. E por que essa diferença? Porque a gente justamente, ó, lembra que a nossa origem, o povo brasileiro, ela tem uma origem a partir de uma miscigenação. A miscigenação não é apenas a mistura genética, tá bom? É a mistura cultural. E o que é essa mistura cultural? A religião, a língua e assim por diante, certo? Vamos seguir. Aí eu tenho, ainda dando continuidade, né, sobre a nossa temática da nossa aula de hoje, eu tenho aqui a América Central. Ela é dividida em duas partes. Aí eu gostaria que vocês acompanhassem agora no livro de vocês a página 121, tá bom? Tem um mapa político aí na página 121. Eu tenho, na América Central, eu tenho a parte continental. E qual é a principal característica, tá bom? O predomínio da colonização espanhola. E a outra característica, fracos indicadores. Que indicadores são esses, professor? Né? Índice de desenvolvimento humano. Se eu chamo de índice de desenvolvimento humano, eu não preciso dizer mais nada, né? Porque se eu digo aqui fracos indicadores sociais, automaticamente você, aluno do 8º ano, já começa a compreender a educação fraca, a saúde fraca, infraestrutura fraca, ou seja, todas as características de um país pobre, certo? E a outra divisão da América Central é a insular, tá bom? Predomina a população afrodescendente, ok? Aí eu destaquei aqui, antigo local para a venda de escravos. Mas vocês estão conseguindo observar aqui que mesmo dividindo didaticamente, geograficamente a América Central, se a gente passa aqui a observar direitinho, são realidades, a mesma realidade. Aqui, ó, sofrimento. Aqui, ó, devido à sua história, sofrimento. Ok? Tudo isso, América Central. Vamos dar continuidade. Aí eu tenho, e a população, de modo geral. Depois que eu falei tudo isso, falei sobre os indicadores sociais fracos, falei sobre o tipo de colonização, que é a exploração. Como vocês imaginam que é a população dessa área da América? Tá bom? Aí eu tenho aqui, a população, origem é a mestiça, a mistura, tá bom? Colonizadores, pessoas que vieram de outros continentes, de outros países como escravos. No caso do nosso país, os escravos foram africanos, negros. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça, que toda vez que falar em escravo, a gente lembra dos negros. Não, aqui no Brasil, os escravos foram os negros, os africanos. Em outros países não foram prioritariamente negros. Tá bom, pessoal? A religião predominante, qual vocês acham? A católica. E qual é a origem da religião católica? Europa. Nosso colonizador lá em Portugal, tá bom? Herdamos essa característica. Ah, professor, mas eu não sou católico, eu sou evangélico, tá bom? Aí você pega toda a descrição, evangélico, né? Então, na realidade, o que é que tu és? Evangélico, tá bom? De qual determinação tal? Protestante, ó, católico, romano, entenderam? Fala aí com o teu papai, com a tua mamãe, tá bom? Então, a igreja evangélica, ela emanou aqui, ó, da igreja católica. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente está no mesmo ramo, a gente está no mesmo barco, é a mesma origem, ok, pessoal? A partir de agora, vocês começam a observar que a gente nunca esteve tão próximo da Europa como agora, a partir dessa exploração dos conteúdos em geografia, tá bom? Aí eu tenho aqui a base econômica em um país que tem um índice, né, os indicadores sociais abaixo. Como vocês imaginam que é a base econômica? Agrícola, e a gente já discutiu, porque todos os países que têm a sua base econômica agrícola, ele é predominantemente pobre.
tem alguma coisa errada aí. Porque um país que tem a sua base econômica agrícola deveria ser rico. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho matéria-prima, tá bom? Aí, o outro país é rico, tá bom? Por quê? Ele faz a produção do fubá. Mas de onde vem o fubá? Do milho. E por que o milho é pobre? Não é a matéria-prima? E por que a matéria industrializada ela é muito mais cara do que a prima? Porque tem muita coisa, tem os processos industriais, tá bom. Mas se não for o agricultor e a terra, como é que vai chegar nas indústrias? É algo bem justo. É algo para vocês pensarem aí direitinho, tá bom? A monocultura, uma única cultura, isso aqui é assinar a própria morte. Tem que ser diversas culturas. Monocultura para atender, aí o pior de tudo, monocultura, eu disse assinar a sua própria morte. Aí eu pensava que já estava no fundo do poço. Aí no final diz, para atender ao mercado externo, aos Estados Unidos. Ou seja, os países pobres, por que são pobres? E por que está atendendo ele? Esse aqui não é pobre? Como é que ele, pobre, tem a capacidade de atender um rico? Tem alguma coisa aqui que não está certa. Ok? Pensa aí direitinho. Certo, pessoal? A agricultura de subsistência. O que é uma agricultura de subsistência? Ou planta ou morre de fome. Terminou, não preciso mais explicar mais nada. Tá bom? Eu tenho aqui as técnicas agrícolas. Veja só, se é uma agricultura de subsistência, como vocês imaginam que são as técnicas? Remotas, do passado, tecnologias ultrapassadas. Ok? Em pleno século XXI, em 2020. Certo, pessoal? Vamos seguir? E seguindo aqui eu tenho... Opa, olha só o que apareceu. Tem indústria? Tem. Fraca. A industrialização fraca. E aonde é que a industrialização é forte? Nos países denominados ricos. Agora veja só que interessante. O turismo é forte. O IDH, né? Negatividade. A gente já discutimos isso aqui. Agora, a Costa Rica, ela está em equilíbrio socioeconômico. Agora, como ela está em equilíbrio socioeconômico? Aí ela termina se diferenciando desses países, um pouco dos países da América Central. Mas observe aqui, ó, através dos estímulos estrangeiros. Eu vou deixar aqui, para a gente finalizar essa aula, quem vocês acham que está financiando? Me diga o nome de um país que se enquadra aqui no estímulo estrangeiro. Ok? Pense aí comigo. Vamos seguir? E aqui eu tenho a América Central e a nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, inclusive, alguns de vocês devem ter percebido, né? Eu já entrei na metade da nossa apresentação, da nossa aula, tá bom? Então, essa nova ordem mundial é nada menos do que descobrir quem é pobre e quem é rico. Quem pode dar dinheiro e quem pode receber dinheiro e assim por diante, tá bom? Falando sobre, né, ainda a América Central, eu tenho aqui algumas classificações. No livro de vocês irão encontrar justamente essas denominações aqui, ó. Países centrais ricos e países periféricos pobres, tá bom? Já imaginaram quantos nomes inventaram para chamar apenas um país de pobre? Né? Parece que a palavra pobre é tão feia, ele inventa aqui, país periférico, subdesenvolvido, né? Não desenvolvido, tal. Resumindo, pobre. Países da porção central do continente americano possuem a economia no setor extrativo, ou seja, a produção primária. Certo? Isso aqui é produção primária. Produção destinada à exportação primária e manda para outro país. Nada fica nele, tá bom? Aí tem uma observação que inclusive está também no livro de vocês. Os norte-americanos, Estados Unidos, Canadá, tal, chamam de repúblicas das bananas, tá bom? Então, os norte-americanos utilizam isso aqui como um sentido pejorativo, tá bom? Para se referir justamente à América Central. Vamos seguir? Aí eu tenho aqui, pessoal, as atividades, tá bom? Curtinha, tá certo? Né? Tem mais números do que página aqui, certo? Então, eu aposto com vocês que em menos de 10 minutos vocês conseguem fazer essa atividade. Não deixem acumular atividade, pessoal, ok?
Depois você tira uma foto e tal e manda para esse e-mail aqui. Observe direitinho, porque tem muitos alunos mandando e-mail e esses e-mails nunca chegaram para mim. Sabe por quê? Eles não atentaram para uma letra, para um ponto, as letras são todas maiúsculas, sem espaços, tá bom? Então atente direitinho, dá uma pausa aí no vídeo, observe direitinho como é que está a descrição disso aí, ok? Ficamos por aqui e não perca a fé. Thank you.